Olá, boa tarde ou boa noite, cá estou eu novamente para começar aqui mais um live semanal. Hoje vamos falar de alimentação animal. É um tema que foi pedido por vários dos nossos seguidores, vários dos clientes. Antes que eu comece a falar, vou pedir a quem está aqui comigo em direto que, após eu terminar, me envie pelas nossas redes sociais ou pelo Telegram ou diretamente aqui pelo Instagram ou comentários ou dúvidas ou sugestões. Não vou interrompendo com as perguntas, porque realmente são bastantes perguntas que muitas vezes me colocam. Para quem é novo aqui nestes directs, eu vou-me apresentar novamente. O meu nome é Ana Paula Abreu, sou médica veterinária há 28 anos. E atualmente, para além da minha prática em clínica e cirurgia de pequenos animais, tenho vindo a fazer formações em medicina veterinária preventiva. E realmente vejo que completa a minha formação em termos académicos e que havia uma lacuna que eu não conseguia transmitir aos tutores dos animais que atendia, se calhar da melhor forma. E por isso é que eu agora estou a fazer estes lives com o objetivo de ajudar a melhor cuidar dos animais, de forma a que nós, com determinadas ações preventivas, consigamos obter que eles não fiquem doentes, conseguimos prevenir alguns desequilíbrios que são facilmente previsíveis ou evitados. Portanto, eu hoje vou falar sobre a alimentação animal porque é um tema que durante as consultas, quer seja de profilaxia, quer que seja de animais que estão doentes, existe aqui muito desconhecimento por parte dos tutores, existe aqui uma série de ideias empíricas em que eu ouço diariamente os tutores dos animais dizer que a vizinha lhe indicou um tipo de alimentação, em que vai ao supermercado e vê aquela embalagem que tem uma fotografia igual ao seu cão ou ao gato que tem e então compra aquele tipo de alimentação. E eu vejo que os tutores dos animais muitas vezes não fazem por mal, porque os animais para os tutores é um elemento da família, são os filhos de quatro patas, por assim dizer, muitas das vezes, que é a única companhia, não sei grande número de pessoas que realmente eles têm, e todas as pessoas querem o melhor para os filhos. Quem é pai e quem é mãe sabe que para alimentar os nossos filhos nós damos-lhe o melhor. Agora, e a razão de eu ter começado hoje com este tema da alimentação animal é que gostaria que nós desmistificássemos uma série de ideias que são pré-concebidas acerca da alimentação animal. Então vamos lá ver. Alimentação com muitas cores, com muitas formas, em que os tutores dos animais dizem: olha, eu compro aquela ração que tem muitas corzinhas ou que tem a forma de uns peixinhos e o meu gato gosta muito ou o meu cão gosta muito. Atenção! Alimentação que tenha várias cores significa que tem corantes. Logo, a priori, não é uma alimentação adequada para o seu animal. Portanto, a médio e a longo prazo vai ter consequências negativas acerca da sua saúde. Portanto, o médico veterinário não vai de todo recomendar
esse tipo de alimentação, porque o objetivo do médico veterinário ao recomendar uma alimentação boa para o seu animal é com o objetivo de evitar problemas de saúde e fazer com que o seu animal fique sempre saudável. Então vamos hoje aprender como é que vamos escolher a melhor alimentação para o nosso animal, porque todos nós queremos é que eles estejam saudáveis, felizes e a abanar o rabo, ou no caso dos gatos, a ronronar. Então é assim, o que é que acontece quando uma alimentação não é balanceada? O que é que nós queremos dizer com isso, que uma alimentação não é corretamente balanceada? Balanceada significa que é a composição da alimentação não é corretamente formulada ou é formulada de uma forma deficiente. Ainda hoje eu atendi um cliente, um tutor de um gatinho de 3 anos, em que o gato vinha para fazer um check-up profilático, ver como é que ele estava em termos de saúde, e na conversa com o tutor desse gatinho, eu perguntei-lhe qual é que era a alimentação que lhe estava a dar. E esse senhor disse-me que estava a dar uma alimentação comercial que comprava no supermercado, e eu perguntei-lhe qual é que era a razão de ele estar a dar esse tipo de alimentação. E ele prontamente respondeu, como há muitas pessoas que me respondem, por uma questão económica. Ok. E eu perguntei-lhe, se não é a descrição, quanto é que o senhor gasta mensalmente com a alimentação do seu gato? Não vou agora aqui dizer nomes, mas vamos supor que era um fidel. E ele disse-me prontamente, eu alimento o fidel e gasto 2,5 € por mês na alimentação, e às vezes os sacos da ração que eu compro para o fidel estão em promoção e ainda ficam mais económicos. E eu disse-lhe, olha, a alimentação que o senhor está a comprar para o seu gato não é, lá está, bem balanceada, não é bem formulada, porque com esse valor é impossível produzir-se alimentação de qualidade que suprima todas as necessidades nutricionais, neste caso do seu gato. E o que é que vai acontecer? A médio e longo prazo, o seu animal, neste caso o fidel, pode ser o seu cão ou o seu gato, vai ter consequências a nível da saúde dele. Pode ter um problema renal, um problema de fígado, um problema a nível de pele, e garanto que o custo em termos dos tratamentos médicos desse animal é muito mais dispendioso do que todo o valor que, entre aspas, se poupou na compra de uma alimentação que não é correta, com a agravante em que o animal está a sofrer, muitas vezes tem que fazer internamentos prolongados, ou mesmo pode acarretar a própria morte do animal. Portanto, o objetivo desta live é sensibilizar todos os tutores que se aconselhem junto dos médicos veterinários, porque são eles que zelam pela saúde dos seus animais, ok? Não é a parte económica em que muitas vezes os tutores dizem o médico veterinário quer é que nós compremos a alimentação o mais dispendiosa possível. Não. Nós queremos e gostaríamos era de sensibilizar e de explicar, e daí a razão de eu estar aqui a fazer este live, em que o barato sai caro, usando vulgarmente a gíria popular. E como? Porque não há nenhuma alimentação muito barata que seja de boa qualidade. Não se consegue fazer. Portanto, normalmente as rações, existem rações de gama baixa, de gama média e de gama premium. Qual é que é a diferença entre este tipo de alimentação? Tem a ver com a composição da alimentação. Então,
O médico veterinário é a pessoa indicada para dizer, olha, este tipo de alimentação é a que eu recomendo para o seu animal, porque vai suprir as necessidades metabólicas que ele precisa, ou seja, vai matar a fome, é verdade, mas não vai prejudicá-lo em termos de saúde. Eu muitas vezes tento fazer a analogia em que imaginemos os nossos animais sempre a comerem fast food, ok? Muitas vezes aquelas rações que se compram muito económicas são feitas com subprodutos, manufaturadas com subprodutos de origem animal, subprodutos de qualidade muito baixa e não suprimem as necessidades do animal. E por isso é que às vezes há muitos tutores que dizem, eu dou esta ração X comercial e o meu cão cai imenso pelo, porque os componentes tipo ácidos gordos essenciais, o ômega 3 e o ômega 6, que são componentes que era importante terem na composição da alimentação, não são postos porque são componentes que encarecem esse alimento. Portanto, é importantíssimo que o alimento a dar ao seu animal seja aconselhado pelo veterinário e que seja completo e equilibrado. Então, vamos ver que se o alimento não for completo e equilibrado, vai provocar alterações a nível da saúde do seu animal. Como é que vai provocar? Existem problemas, por exemplo, no caso dos gatos castrados, em que um gato castrado, com a continuação do desenvolvimento do seu organismo após a castração, deixa de estar sob o efeito da hormona sexual masculina, que é a testosterona, e leva a que o canal por onde o gato urina, que é a uretra, começa a ficar mais estreito. Portanto, há uma espécie de uma atrésia, ou seja, uma atrésia fica mais fininho. Ora, isso associado ao facto, se o gato castrado não for alimentado com uma comida adequada para a sua condição, se for alimentado com uma alimentação comercial que normalmente é rica em gordura, que é para aumentar a apetência, não é corretamente formulada em termos do balanceamento dos sais minerais, a médio e longo prazo promove o aparecimento de problemas urinários, o que muitas vezes acarreta que o gato tem que ser internado, posto a soro, algaleado, ou seja, como não consegue urinar porque tem uma infecção urinária, nós os médicos veterinários temos que pôr-lhe uma sonda para ele conseguir algalear e muitas vezes em situações mais urgentes ou que não se consegue algalear, o gato pode ter que ser mesmo intervencionado cirurgicamente, fazendo uma cirurgia que é uma coisa que se chama uretrostomia, que não é mais de retirar a uretra, portanto. Então, para evitar isso, como é que se evita? Uma boa alimentação. A base está na prevenção. Consegue-se evitar uma série de problemas médicos e sofrimento por parte dos animais com estes hábitos preventivos. Ok? Depois, há também o hábito de que os cães e os gatos convivem de perto connosco na nossa casa, ou mesmo quem tem um quintal, é normal que o cão conviva connosco, entra quando nós estamos a comer e o que é que acontece? Andam a pedinchar comida. E o que é que acontece? Há sempre alguém que dá um petiscozinho, dá restos da comida temperada para o animal e o que é que acontece em cerca de 80 a 90% das situações? Uma gastroenterite de origem alimentar. E porquê que acontece isso? Porque o organismo dos animais não está adaptado a fazer a digestão da comida temperada conforme nós a consumimos. Depois eu tenho, se calhar, pessoas aí a dizer mas eu dou só franguinho cozido com arroz. Não é nada temperado e é aquilo que eu como. É verdade, pronto. Mas não está corretamente balanceado para aquilo que o seu animal precisa. Porque
que o seu animal precisa e é feito por nutricionistas que percebem da alimentação animal, precisam de uma ração adequada à idade dele e à condição fisiológica dele, devidamente, lá está, formulada e balanceada, e vai garantir que ele fique sempre saudável. Eu sei que estou sempre a insistir mesmo, mas é verdade. É importante que os tutores dos animais percebam isso e se informem como é que podem melhorar os hábitos alimentares dos vossos animais, que tanto vocês gostam deles. Então, os petiscos ou restos da comida que muitas pessoas dão, porque é que eles fazem mal aos vossos animais? Para quem tem interesse, nós temos alguns artigos publicados que explicam o que é o microbioma. O microbioma é uma espécie de uma flora gastrointestinal que os animais têm a nível do estômago e do intestino e que permite que eles estejam sempre saudáveis, ou seja, quando há desregulações dessa flora gastrointestinal, é aí que acontecem vómitos, diarreias, as diarreias com sangue, vómitos com sangue, em que o animal fica prostrado, com dores, e isso tudo devido a erros alimentares. Por exemplo, só o simples facto de dar comida temperada, por exemplo, com cebola, que a nós é saboroso e nos faz, nós gostamos de comida, a maior parte da comida temperada com a cebola. No caso dos animais, como a cebola tem uma substância que é o tiosulfato, creio, é o tiosulfato. Esse tiosulfato pode provocar uma coisa que é a anemia nos animais. Portanto, imagine só, pelo simples facto, eu dou-lhe aqui este bocadinho de comida, isto não lhe vai fazer mal. Mas o que é certo é que, se calhar, esse bocadinho de comida, para além de lhe desregular a flora gastrointestinal, pode provocar ainda um problema mais grave. Estou-me a lembrar, por exemplo, também uvas, em que já tive uma situação de uma cadela, uma beagle, em que a senhora veio aqui, olha, eu há 2 dias atrás estive a brincar com ela, estava-lhe a tirar umas uvas que ela achava muita graça, ia lá e comia, mas há 2 dias para cá achou muito mal. Não está normal. Realmente as uvas são tóxicas para os cães. Ok? Portanto, há determinados brincadeiras ou coisinhas que se dão aos cães que podem ser tóxicas ou fatais, porque no caso das uvas podem levar a uma insuficiência renal que pode ser mesmo fatal. Portanto, aconselha-se com o veterinário na hora quais são os petiscos que podem ser dados ao seu animal sem provocar doença. Outra coisa que a maior parte das pessoas sabe, mas às vezes ainda há alguns desconhecimentos, é o chocolate. O chocolate é tóxico. É tóxico para os cães, é tóxico para os gatos. Normalmente os gatos, como são mais seletivos na comida que aceitam por parte dos tutores, é mais os cães que aparecem intoxicados. E isto porque o cão não tem a capacidade de fazer, portanto, fica como que intoxicado porque a nível da substância do chocolate, que é a teobromina, ele não consegue metabolizar essa substância. Então, leva à anorexia, ou seja, o animal não consegue comer, começa com vómitos, gastroenterite e pode mesmo ficar extremamente prostrado, que necessite de fazer internamento. Portanto, evitar a administração do chocolate, que é proibido. Ok? Então, vamos aqui falar também mais acerca dos tipos de alimento que existem para os cães ou para os gatos. É óbvio que eu estou a focar só na alimentação seca, chamada ração, em que, para a maior parte dos tutores
que não têm conhecimento do que é a ração, a maior parte das pessoas vê a ração e para elas ração é toda igual. E muitas vezes não percebem qual é que é a discrepância de um valor de uma ração que tem uma embalagem toda bonita a nível comercial, como uma ração que é prescrita pelo médico veterinário. Porque para a maior parte dos tutores é ração. Não, a composição é completamente distinta e por isso é que há rações de gama baixa, de gama intermédia e gama alta. Tem a ver com a composição, tem a ver com os produtos que são utilizados para fazer aqueles grãos. Se é colorida, se, ao ver que as rações que são de gama premium, ou seja, de gama mais elevada, não há nenhuma delas que seja colorida, ok? Não têm corantes e são feitas com produtos naturais e que não prejudicam a saúde do animal. E por outro lado, a quantidade de comida que é preciso dar por dia dessas rações aos cães e aos gatos é muito menor do que aquela que o cão ou o gato tem que comer se for uma ração de gama baixa para suprir as necessidades energéticas. Porquê? Porque uma ração premium o cão ou o gato consegue aproveitá-la em termos metabólicos a cerca de 90% e uma ração de gama baixa se consegue aproveitar muito menos, à volta de 40%, 50%, ou seja, o resto ele tem que comer muito mais quantidade. O que é que vai acontecer? Se come mais quantidade de comida, vai defecar mais vezes e aí tem outros problemas que muitas vezes não agradam aos tutores e que muitas vezes vêm aqui ao consultório e se queixam, em que há hábitos em que me dizem: o meu cão anda sempre a comer relva, mas ele gosta de comer relva, mas depois é para se purgar. Falso. Muitas vezes o cão come relva porque tem um desconforto a nível abdominal provocado por erros alimentares. E, para além de, às vezes, o cão, quando come a relva ou ervas, às vezes poder comer relva ou ervas que estejam contaminadas, podem ter parasitas, podem ter pesticidas que lhe provocam uma intoxicação e, muitas vezes, o facto de comer essas ervas altera o microbioma, ou seja, a flora gastrointestinal e provoca-lhes uma gastroenterite. E isto tudo porquê? Porque o cão não está convenientemente alimentado com uma alimentação, ou seja, com uma ração adequada para ele, ok? No caso, por exemplo, nas rações que são de gama mais elevada, em que eles só têm que comer uma determinada quantidade, não acontece que, muitas vezes, os cães têm a chamada flatulência, os chamados gases, os chamados puns, que ninguém gosta de estar numa sala, tranquilamente, a ver televisão, com o seu cão ao lado e, de repente, o que é que acontece? Começa tudo a olhar uns para os outros e de onde é que vem a razão dos maus cheiros? Do cão que está sentado ao pé dos tutores, tranquilamente na sala. E porquê é que isso acontece? É o excesso de gases, o excesso de puns, por assim dizer, é devido a excesso de alimento, muitas vezes em que o cão tem que comer, e principalmente acontece em alimentos de gama baixa, em que eles têm que comer uma grande quantidade e tem a ver com a qualidade do alimento à disposição por parte do cão, ok? Agora, eu tenho aqui uma série de tutores de dizer assim: mas a doutora está-me a dizer isso, mas o meu cão ou o meu gato, eu já tentei dar esse tipo de alimentação que me aconselhou, gastei mais dinheiro do que aquela ração que eu costumo comprar no supermercado e ele não come. Ele não come. Porque ele gosta mais da outra. Realmente, as alimentações, as rações de gama comercial, normalmente são mais apetentes. E, mais uma vez, eu volto ao exemplo que, para quem tem filhos, muitas vezes
havia que obrigar os meninos a comer a sopa ou um determinado alimento que eles não gostavam tanto. Isto porquê? Porque nós, enquanto pais, sabíamos que o melhor para a saúde seria aquele alimento e não seria outros alimentos que seriam muito mais apetentes, mas sabíamos que lhes iriam fazer mal, ok? E então obrigávamos ou então explicávamos que o alimento que deveriam de comer seria aquele, ou os legumes, ou a fruta, whatever, ok? Então, nós somos a consciência dos nossos animais e cabe-me a mim, enquanto médica veterinária, explicar-vos a vocês, tutores, como é que podem e devem fazer para mudar os hábitos alimentares dos vossos animais de forma a que eles fiquem saudáveis. Então, todos os hábitos, para mudar hábitos é sempre complicado, quer tanto para nós, ser humano, quer para os animais. Então, vamos tomar algumas medidas. Realmente, a introdução de uma nova alimentação para um animal que está habituado a comer uma comida mais apetente e uma comida comercial, muitas vezes é um dilema e acaba por ser quase um desafio por parte do tutor, porque nenhum tutor fica ali assim pávido de sereno com um dia em que o seu cão ou o seu gato não come, em que o cão fica a olhar para a pessoa ali com os olhinhos a pedinchar, principalmente quando estão a comer, e a pessoa muitas vezes não sabe como agir e acaba por voltar a dar ao antigo voltem a antigos hábitos alimentares. Então, o que é que eu aconselho? É sermos rígidos e termos força de vontade, porque sabemos que é o melhor para os nossos animais. Instituir refeições a horas certas, e nisso os médicos veterinários, nós os médicos veterinários ajudamos como é que deve fazer, qual a quantidade que deve fazer, e eu aí faço os planos nutricionais personalizados para cada animal, qual é que é a alimentação, qual é que é a quantidade, a que horas, qual é que são nos gatos, o que é que deve fazer, por exemplo, esconder o alimento do animal para que ele vá à procura e realmente descubra, porque os felinos gostam de caçar. No caso dos cães, por exemplo, não ter sempre a comida à disposição do cão, e existem ritmos alimentares que devem ser definidos. Existem aqui um sem número de são pequenos truques que facilitam a introdução de uma nova alimentação, e durante um período de 4, 5 dias normalmente nós temos sucesso. E o que eu vejo por parte dos tutores que seguem estas linhas orientativas é que ao final de uma semana estão satisfeitos, o cão ou o gato está com outros hábitos alimentares, conseguimos instituir, por exemplo, um novo tipo de alimentação para diminuir o peso do cão ou do gato, porque a situação da obesidade é um problema de saúde que é extremamente frequente e que conseguimos corrigir, e então as pessoas ficam contentes com elas próprias e depois verificam que a médio prazo o seu animal fica mais saudável. As fezes são moldadas, não existem episódios de diarreias, de vômitos, o pelo praticamente não cai, não existem aqueles problemas muitas vezes dos chamados gases dos fungos, não é? Que preocupam tanto as pessoas, de andarem a comer relva, ou seja, começa a deixar de existir esses problemas. Portanto, o que eu peço a todos os que me estão a ouvir ou os que venham a ouvir-me nas gravações é que, se tiverem dúvidas e se precisarem de algum aconselhamento nesta situação de mudar para um alimento que seja adequado ao vosso animal, vocês vão ver que a médio e longo prazo os benefícios que vão colher, ok? Depois, estão a ouvir falar só de ração seca e
há também a comida úmida, em que muitas pessoas de forma errada, o que é que fazem para aumentar a apetência por parte dos animais? Misturam, de uma forma errada, comida úmida com ração seca. Ali aquilo tudo misturado para aumentar a apetência. E na realidade não é o correto. Pode-se utilizar a comida úmida, em que tem que, lá está, também deve ser de boa qualidade, ok? Porque senão, lá está, altera outra vez todo o microbioma, a flora gastrointestinal, e quando se dá os chamados miminhos com a comida úmida, porque tanto o cão como o gato gostam muito deste tipo de comida, porque o cheiro e o sabor, ou seja, o flavor desse tipo de comida é muito mais apetente. E então podemos dar de uma forma de 2, 3 vezes por semana como um adicional, ok? Por exemplo, quando os animais estão doentes, em período de convalescença, de uma recuperação pós-cirúrgica ou de um estado em que depois de estarem internados, em que o apetite é muito diminuído, nós utilizamos em regime de internamento esses patés de recuperação, porque são muito mais palatáveis e os animais toleram muitíssimo melhor. Portanto, pode-se utilizar em determinadas situações concretas, devidamente orientado em termos médicos para não prejudicar, lá está mais uma vez, a saúde dos nossos queridos animais. Ok? Eu tenho aqui algumas cábulas para ver se já falei de tudo o que eu vos gostava de falar. O que eu gostaria de concluir aqui nesta live, que não vou-me adiantar hoje muito mais em termos da alimentação animal, também estamos em véspera de Carnaval, acho que a maior parte das pessoas agora querem ir brincar ao Carnaval, é que nós gostamos dos nossos animais, então temos o dever de lhes dar o melhor que nós lhe podemos dar, e muitas vezes pensamos que estamos-lhe a fazer o melhor porque não estamos suficientemente informados e esclarecidos. Então é nesse sentido que eu fiz este live, para vos dar essa informação, para desmistificar essa questão de que a ração não é a alimentação adequada. É a alimentação adequada, mas temos que saber qual é que é o tipo de ração que vamos dar aos nossos animais, porque ração não é toda igual de todo, ok? Portanto, desejo-vos que esta minha intervenção tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, entrem em contacto comigo, que terei todo o gosto de esclarecer, tanto que este tema que eu hoje vim aqui falar da alimentação animal foi sugerido pelas pessoas que me acompanham nas redes sociais, e para a próxima semana, se quiserem que eu fale de algum outro tema que seja de interesse para vocês, podem me contactar, tá? Muito obrigada e até para a semana. Tchau. Obrigada.